vou passar para a Helenira. Fiquem mais Pode ficar mais um pouquinho, Diego? Fico, então. Opa, peraí que eu vou passar para a Helenira, porque eu sei da ligação histórica da Helenira também com o MST. Antes aqui, saudar mais uma vez o Hussein, que está aqui, virou sócio nosso aqui. Precisamos taxar em 3% exportações a granel. Edna Lúcia Nogueira, parabéns, MST. Vocês são a verdadeira semente da mudança social que sonhamos. Hussein Brasil Genuíno, o governo já voltou a proibir agrotóxicos. Helenira, quero ouvir de você. Aqui é o seguinte, para participar do debate aqui no coletivo, tem que falar viva MST, que é um lema que eu já incorporei aqui, porque eu fiquei muito bravo. Somos MST. Somos MST. Tô com MST, hashtag tô com MST, porque depois da eleição do Lula, depois da eleição do Lula, as mídias convencionais, né, depois de até elogiar o MST no Jornal Nacional, que foi um momento histórico, por tudo que o MST fez na pandemia, doou 7 mil toneladas de alimento, quer dizer, foi uma coisa estrondosa. Eles voltaram a atacar o MST. Eu não acredito nisso. Diga lá, Helenira. Bom, com certeza. Primeiro, obrigada, né, pelas suas palavras, Diego. E é fundamental, viva MST, né? A gente tem que entender que o Brasil, eu já falei algumas vezes aqui, o Conde já ouviu, acho que o Janeiro também, que o Brasil é fundado em 3 pilares, que é a escravidão, o estupro e as capitanias hereditárias. E o MST atinge diretamente pelo menos 2 delas, né, que são a escravidão e as capitanias hereditárias. E esse setor do agronegócio, eles continuam achando, se sentindo e agindo como herdeiros das capitanias hereditárias para sempre. E eles acham que vai ter sempre escravos para trabalhar para eles e que eles podem fazer o que quiser. É importante a gente lembrar sempre que o MST faz quando ocupa terra improdutiva é obrigar o poder do Estado a cumprir a Constituição brasileira. Então, é fundamental o apoio. Eu, infelizmente, não pude ir para São Paulo para ir na feira, queria muito, né? Mas eu vi que, ao contrário também do que algumas pessoas falaram, bastante gente do governo teve lá, e é fundamental que esteja, porque o MST é um movimento fundamental para o Brasil, para lidar com o enfrentamento à escravidão e às capitanias hereditárias que ainda estão graçando no funcionamento de uma parte, da parte mais podre dos latifundiários da burguesia brasileira. Então, é fundamental enxergar isso. É fundamental para poder não dizer que não falei das flores. Eu, como professora, eu já dei aula em assentamentos do MST, que o MST é um promotor de educação no campo no Brasil, de uma educação de muita qualidade, porque existe todo um processo de formação de todo mundo que trabalha com educação nos assentamentos e acampamentos, um compromisso, e aí é por isso, Conde, que todos os quadros do MST você respeita, porque eles vêm de um processo de formação política, mas também de educação geral comprometida com a emancipação social. Então, quando eu fui lá dar aula de matemática, né, porque eu sou professora de matemática, eu vou lá, fui trabalhar no Pronera, dando aula de matemática, já trabalhei com o pessoal da licenciatura do campo também. É fundamental a gente perceber que o MST lida com o problema da poluição, da preservação ambiental, do enfrentamento à crise climática, é o maior exportador de arroz orgânico do mundo e faz educação de muita qualidade. Então, é isso, estamos junto com o MST no movimento sempre. Diego, querido, vou pedir para você fazer uma consideração final aqui para a gente, com base em tudo que nós falamos aqui, e a Helenira tão brilhantemente também lembrou a todos nós a importância do MST e todas as virtudes desse programa, desse movimento, que faz a gente ter orgulho, né, no Brasil, de ter um movimento tão forte como esse, para nos ajudar aí na distribuição dessa terra que não foi feita até hoje. Diego Moreira. Gustavo, primeiro reafirmar esse nosso compromisso e que o Genuíno nos chama a atenção, e que eu quero reafirmar a nossa posição em defesa do governo Lula, que é o governo que nós elegemos. E ao defender o governo Lula, defender a democracia. Mas ao defender o governo Lula, a democracia, também defender a reforma agrária como uma alternativa real e concreta. Para nós resolver essa ferida que teima em ficar aberta no nosso país, que é o tema da fome. Eu tenho dito para a nossa turma, e eles têm me ouvido,
que nós precisamos vincular o projeto da reforma agrária popular, que nós estamos defendendo, a duas questões principais. Uma é a defesa e a preservação do meio ambiente. Se nós não vincularmos o fazer agricultura, o fazer reforma agrária, o produzir alimento com a questão ambiental, nós colocaremos o nosso país e a humanidade em dilemas impensáveis do ponto de vista imediato. E o outro tema é produzir alimento. Nós precisamos organizar, ao conquistar a terra, organizar a produção, organizar a agroindústria, organizar políticas públicas. Por isso tem um governo democrático, é muito importante. Nós precisamos ter uma política pública nacional, Genuíno, de soberania alimentar. Soberania alimentar. Primeiro precisamos avançar na segurança alimentar, que é algo que o nosso povo não tem, mas nós precisamos avançar numa soberania alimentar. Por isso tem uma CONAB, uma Companhia Nacional de Abastecimento pública, estatal, é importante para nós avançarmos numa segurança alimentar. Porque daí, independente do governo... Para esses neoliberais que querem teto de gasto, ontem apareceu uma declaração de um ex-integrante do governo Lula no primeiro mandato, e liderança ruralista, não desse agroviolento, dizer o seguinte: tem que haver investimento em infraestrutura para armazenamento, para criar condições para preservar os produtos que correm, inclusive, risco com o aumento da safra, perder parte da safra, porque não tem armazenamento suficiente. Tem que haver investimento em infraestrutura. Para ter investimento, o Estado tem que construir armazéns, galpões, melhorar algumas estradas. Isso derrota essa visão financeirista de teto de gasto, de juros altos. Essa é a questão central, e você tem razão quando coloca a questão da agricultura sustentável, da agricultura livre do agronegócio, da pequena e média agricultura, que eu acho que tem que ser uma meta importante do novo governo para ter uma reforma agrária popular. Ferrovia, né, Genuíno? Para transportar grãos, pelo amor de Deus, ferrovia. Pois é. Esse dia eu estava numa atividade com o ministro do STF e o tempo todo eles falando sobre responsabilidade fiscal. Eu perguntei, ministro, e quando nós vamos votar no STF a responsabilidade social? Porque independente de governo, esperamos que os próximos governos, todos genuínos, sejam governos democráticos. Nós precisamos ter uma lei de responsabilidade social nesse país. Claro, e nessa lei de responsabilidade social precisa estar um princípio primeiro: nenhum brasileiro passando fome nesse país. A tirania fiscal, Diego, não pode ficar acima da vida. A vida humana está acima da tirania fiscal. Exatamente. Diego... E eu tenho dito para a nossa turma o seguinte, Gustavo: nenhum de nós, em especial nós do MST, assentado na campada da reforma agrária, não podemos colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que debaixo de uma ponte, debaixo de uma marquise, debaixo de um viaduto, tem um irmão ou uma irmã que não dormiu porque está com fome, viu? Porque quem tem fome não dorme. Com frio nas ruas de São Paulo. E aí o inverno está chegando forte, né? Temos que ficar atento. O Diego Moreira, deixa eu agradecer demais sua presença aqui com comentários do nosso público. Maria do Rosário Oliveira Blomquist. Bom dia, queridos e querida Helenira. Semana passada, Mauro Paulino, da Globo News, fez uma defesa elogiosa ao MST, convidou a todos a visitarem a feira no Parque da Água Branca. Essa feira foi um golaço, né? Uma coisa, assim, que é estrondosa, né? Uma maravilha. E o Parque da Água Branca é tão lindo, né? Tudo ornou ali. Eu vou terminar o programa... É uma pena que ele tenha sido privatizado, Conde. Foi privatizado, né? Claro, inclusive o MST pagou para usar o parque da feira. O Diego sabe disso. Vamos fazer um debate sobre isso depois. Hussein, MST na web, Armazém da Terra e MST cria raízes dos brasileiros no Brasil. Parabéns, Diego Moreira, pelo trabalho maravilhoso de vocês. Vou liberar vocês aqui. Vou terminar. Ainda tem mais giro. Calma que a Helenira vai ficar aqui com a gente. O Genuíno. Eu acho que o Genuíno não vai querer sair com a Helenira aqui, viu? Eu tô vendo que o Genuíno vai ficar com a gente. Diego, força e luta para todo mundo aí do movimento. E fantástico a sua presença. Obrigadíssimo aqui. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Gustavo, um abração, energia positiva para vocês.
José Genuíno, minha grande referência, nossa grande referência da esquerda brasileira. Helenira, querida, tamo junto, um abração. Tá aí, obrigado, Diego. Olha só, vamos fazer o nosso papo aqui agora. O Genuíno vai ficar com a gente, né? Então, eu fico feliz, a Helenira também fica. Helenira, a gente estava falando do Arthur Lira aqui, e como a gente alinhou falar um pouco dele também, o Genuíno dizendo o seguinte, não sei se você estava acompanhando, mas assim, quando o Arthur Lira fala alguma besteira do tipo, a Eletrobras não vai voltar nada, o governo tem que responder, e não está respondendo pelo que eu estou entendendo, né, Genuíno? Fala um pouco para a gente dessa situação, porque, afinal de contas, o Lira é uma peça estratégica para o governo, né? O Lula, né? O Lula, quando perguntam para o Lula, ele conversa com o Lira, aí o repórter pergunta para ele assim, como é que foi a conversa? Ele fala, comigo é sempre bom. Agora, tem que ver na prática, né, Helenira? Fala para a gente. Então, Conde, Genuíno e audiência, a gente está, bom... Nós, servidores públicos, a gente tem sido, inclusive, uma parte dessa moeda de troca, né? Quando o negócio está apertando e o Lira quer colocar o governo nas cordas, levanta a PEC 32. Nós tivemos hoje 2 reuniões diferentes, uma do FANASEF e uma do setor de serviços públicos das centrais, discutindo o que a gente faz com isso, porque é preciso o governo cumprir o acordo que já fez, assinou com a gente, o MGI assinou, de enterrar de vez a PEC 32, que é a PEC da destruição do Estado, da destruição da possibilidade de criar essa infraestrutura que o Genuíno estava falando, da destruição da possibilidade de criar os armazéns e fortalecer a Conab, da destruição do mecanismo de educação pública que existe, e, enfim, da impossibilidade de que a gente faça essa educação alcançar cada dia mais gente e cada dia com mais qualidade, e de qualquer forma de atendimento às necessidades do povo brasileiro. Se você aprovar a PEC 32 do jeito que o Lira estava lá, né, foi para os Estados Unidos, reunir com a LIDE, que é uma reunião de empresários brasileiros, mas que se reúne fora do Brasil, às vezes dentro, já teve reunião na Bahia, para ir lá dizer que vão atacar os servidores públicos e vão atacar os serviços públicos, que é mais importante as pessoas entenderem, porque não é a gente, servidor, que vai ser atacado, é todo mundo que precisa de serviço público. Então, as mulheres, as pessoas negras, as crianças que estão morrendo de fome aí aos milhões. E aí, o que a gente percebe é que o governo não está conseguindo se organizar para mobilizar uma base social para manter eles nas cordas, né? O governo tem uma relação importante. Ontem o Lira deu uma entrevista na Band dizendo não vou romper com o governo, eu não sou responsável, a gente não vai votar agora o projeto da PL das fake news para votar porque a pressão das big techs foi muito grande, mas a gente vai conseguir colocar as coisas no lugar. Mas a verdade é que ele quer dinheiro, né? Que é nessa vibe que funciona o Lira. E para conseguir esse dinheiro, ele vai chantageando o governo em vários aspectos. E aí o MST está agindo muito corretamente, que vai para cima na política, na luta, vai fazer o debate na sociedade, não fica nas cordas porque o Arthur Lira está tentando jogar a gente. E o governo tem que fazer o mesmo. E aí vou voltar a bater no mesmo ponto que já falei 1000 vezes aqui em vários lugares. O governo precisa, na sua comunicação, disputar posição política com a sociedade. Esse debate que o Diego acabou de fazer sobre a necessidade da lei de responsabilidade social é uma coisa que o governo tem que disputar. Olha, mais do que responsabilidade fiscal com os banqueiros que a gente vai ter, a gente precisa ter responsabilidade social. E isso significa você que está aí do outro lado, ter direito a comer, a ter acesso à saúde, à educação, à moradia, à arte, à cultura. Então, se não fizer a disputa política na sociedade, e isso demanda o Lula falar mais direto com a população. Eu gostei do pronunciamento da Anísia no dia da enfermagem. Acho que é importante a gente ter esse movimento, mas um movimento muito mais cotidiano, de conversar com a população. E aí vou repetir uma crítica que eu já fiz 1000 vezes. Site de governo, rede social de governo, não pode ser blog da vida do ministro. Precisa disputar a política, tem que fazer peças publicitárias para discutir a política do governo. Então, por exemplo, agora, o que o governo tinha que estar falando o tempo inteiro? Lançou o plano plurianual participativo, quer ouvir a sociedade, arrumou um monte de mecanismos para ouvir a sociedade,
e não está disputando isso politicamente com por exemplo, esse tipo de debate de PEC 32, de ajuste fiscal. Tem que ir para a rua e dizer, olha, nós queremos ouvir de você, você quer mais saúde? Então vem para o plano participativo, vai para a Assembleia, bota lá a tua entidade, bota você diretamente a sua sugestão, nós vamos organizar, mas para isso precisa de dinheiro, e aí não pode ter para todo mundo, vamos ter que cobrar imposto de banqueiro, vamos ter que cobrar imposto de sonegador, vamos ter que acabar com... Tem que fazer a disputa política na sociedade, obrigar a fazer o que estavam fazendo com os juros, e acho que diminuiu e não é bom, né? Precisa manter essa posição política. E usar aquela máxima que o Padilha sempre repete, né? Que parlamentar é igual feijão, só funciona na pressão. O Lira não é diferente. Tem que botar a pressão para cima dele, assim como ele está botando a pressão para cima do governo. E isso não significa romper os laços, nem impossibilitar as conversas. Significa colocar as moedas da luta de classes na mesa, né? E o João Pedro Stedler, já que a gente estava falando de MST, sempre fala que a negociação é assinar a súmula, tem que ter o jogo primeiro. E o jogo é ocupação, o jogo é mobilização, o jogo é reunião, o jogo é disputa política na rede social, o jogo é mobilizar a população, a CUT, o MST, as outras centrais, os sindicatos, os movimentos sociais, e é isso. Olha, estou olhando nos olhos do Genuíno. Ô, Genuíno, por que você gosta tanto da Helenira, hein? Fala pra gente aqui. Olha, em primeiro lugar, eu gosto da Helenira porque a gente sempre esteve do mesmo lado nas nossas disputas no PT. Segundo, porque eu admirava muito a história do pai dela, e foi por causa da minha relação com o pai dela, inclusive, que eu falava tanto da Helenira, que foi assassinada no Araguaia, que ela tem esse nome, Helenira. E a gente tem tido várias oportunidades de diálogo, porque a militância política, quando ela é feita através de amizade, de solidariedade, de afeto, de confiança, para a gente não ficar pessimista, para a gente não cair no individualismo, para a gente ficar solidário. Então, eu quero manifestar meu respeito e admiração pela Helenira, a mãe dela que mora no estado de Santa Catarina, o pai dela, que eu conheci muito, militei clandestinamente com o pai dela. Eu conheci a Helenira quando ela usava a fralda que tinha acabado de nascer. Conheceu pequenininha, né? Aí uma vez eu encontrei com ela a primeira vez, depois de muitos anos, no congresso do PT, eu disse, olha, Helenira, nós temos divergência, mas não vamos divergir aqui não, porque nós temos um lado que é invisível. E eu acho que é muito importante essa comemoração. Agora, eu queria acrescentar, ô Conde, a Helenira falou da PEC 32. Todo mundo sabe que a PEC 32 foi arquivada, é o compromisso de não desarquivar. O que é a PEC 32? É a terceirização do serviço público, como aconteceu no setor privado. A PEC 32, ela vai precarizar o serviço público. Por exemplo, se a PEC 32 tivesse sido aprovada no governo do Inominável, aqueles funcionários da Receita não tinham feito o que fizeram no aeroporto, porque tudo é terceirizado. Você acha que um terceirizado ia peitar o governo ou a empresa terceirizada naquele episódio das joias do aeroporto de Cumbica? Não. Então, quando a gente defende o serviço público, o concurso, a estabilidade, é para o servidor público cumprir a sua função de agente público. Tá certo? Isso é muito importante para ele ter segurança de defender o interesse público. É importante. A PEC 32 liquida, terceiriza, enfraquece. É claro que tem carreiras de Estado que têm privilégio demais e nós temos que limitar esses privilégios, particularmente os militares, setores do Ministério Público, setores da polícia, tem que diminuir, setores do judiciário, isso tem que ter. Eu acho que é fundamental a gente manter o acordo de não reativar, não desarquivar a PEC 32. Eu acho que os servidores públicos têm que lutar, exigir o acordo com o presidente da Câmara. Olha só, que lindo depoimento do Genuíno sobre a Helenira, hein? Depois tem que botar num quadro isso aí, né? Vou fazer um corte aqui e vou dar de presente para você. Olha, a Helenira, eu participei de um debate com o Genuíno no Ópera Mundi, na sexta-feira, que foi fantástico.
e a gente falou sobre a América Latina, América do Sul, a questão política, e eu queria que a Helenira comentasse isso também, falar sobre a Colômbia, porque a gente tem lá a experiência do Gustavo Petro, e eu tô muito, enfim, preocupado com o Gustavo Petro, porque por tudo que ele está fazendo ali, eu acho que vão para cima dele daqui a pouco, se já não foram, né? Helenira, aí o Genuíno também comenta para a gente. O que está acontecendo na Colômbia, Helenira? Então, eu assisti o debate e eram 4 amigos. Eu estava assim, porque era o Conde, o Genuíno, a Rita e o Breno. São 4 amigos. A Rita é minha amiga de movimento estudantil. Conheci a Rita quando ela estava no movimento secundarista e eu já era universitária, que eu sou um pouquinho mais velha que ela. Mas também porque comecei mais cedo, né? Me emociona demais cada vez que o Genuíno dá esse depoimento, essa relação que a gente tem junto. E gostei muito do debate que vocês fizeram, acho que levantaram coisas muito importantes, né? A Colômbia, a gente está numa situação em que, primeiro, saindo de um nível de crise muito aguda, de um país que está fraturado, que está em guerra civil há muito tempo, que teve um acordo de paz que foi implementado pela metade, um lado cumpriu, o outro não cumpriu, mas que finalmente, depois de praticamente um século, consegue ter um governo de esquerda. E um governo de esquerda muito pressionado por uma série de dificuldades, que tem agido bastante incisivamente, o que é bem importante, exatamente nesse equilíbrio de forças que eu estava falando. Ele mantém a base social mobilizada, ajudando o governo a pressionar o Congresso para conseguir, enfim, as mudanças que são necessárias, né? Aprovou a legalização do aborto, outras coisas fundamentais para a população, questões econômicas, a questão do plano de saúde, né, da saúde pública, na verdade. Então, tem sido muito importante. Ao mesmo tempo que eu acho que a preocupação do Conde é relevante. A questão essa força social é tamanha o suficiente para bancar uma ruptura desse tamanho, desse porte? É uma coisa que você tem que estar fortalecendo essa base social todo dia, você tem que conseguir, porque a questão o Petro, ele foi eleito presidente com uma vice-presidenta ainda mais à esquerda do que ele, mas com uma base parlamentar muito frágil, mesmo assim tem conseguido implantar as modificações a partir dessa pressão que a gente estava conversando antes. Agora, de fato, você tem que manter essa base social, porque quando a gente radicaliza, e no bom sentido nesse caso, ou seja, vai à raiz dos problemas e propõe as mudanças estruturais, você tem que estar com a base social organizada no nível que o Hugo Chávez mantinha a base social na Venezuela. Porque quando você truca, né, para usar um termo de um jogo que a italianada joga muito, principalmente o povo do MST, eu aprendi a jogar truco na universidade, mas jogava muito com o povo do MST aqui, que é essa coisa, quando você truca, você tem que ter as cartas na mão para poder ganhar o jogo, né? E só que nesse caso, você está falando não de três rodadas, mas de um movimento que vai ser longo, porque não tem como resolver tudo do dia para a noite com todos os problemas que a sociedade colombiana tem. Então, eu acho os movimentos bem interessantes. Acho que a gente não pode ter uma ideia de simplesmente reproduzir mecanicamente a situação, e a Rita falou disso no debate, a situação histórica a que chegamos aqui no Brasil é bem diferente. Agora, tem algumas lições importantes, que se você não tem o Congresso na mão, você faz ele funcionar a serviço da população, mobilizando a base social de fora para dentro. E é isso que a gente acho que está faltando, de dentro para fora, do governo para mobilizar a base social e para pressionar o Congresso, e, mais principalmente, da base social organizada para pressionar o Congresso de fora para dentro. Você sabe que eu tive uma frustração naquele debate, que foi maravilhoso, que o Breno Altman, ele estava ali só ancorando, né? No outubro ele não fala, eu vi você pedir. A gente esperando ele falar, porque a gente ele fala no 20 minutos, mas no outubro ele não fala. No outro ele não fala, não consegui convencer ele. Eu vou, olha, mais uma vez aqui comentários do pessoal. Eu vou fazer o seguinte, tá todo mundo falando assim, que live maravilhosa. Que live, obrigado. Quer ver? Aqui, obrigado, Conde. Denise, live magnífica, muito obrigada, Conde. Um abraço genuíno, Helenira.
Toda vez agora eu vou pedir para vocês avaliarem a live, de 0 a 10, né? Vão postando aí, porque eu sou um privilegiado aqui, eu recebo convidados, enfim, espetaculares, a gente promove aqui esse debate tão transparente, tão forte, né? E colocamos aqui o contraditório, então eu me sinto muito bem, eu tô cheio, tô animadaço aqui. Hussein Brasil, Lira viciou no poder ilimitado, vide pau com Pacheco. Ele brigou com o Pacheco. O pessoal bajula demais o Lira, né? O pessoal do governo bajula muito. Giza, pessoal do 247, peço que coloquem a pauta a situação dos trabalhadores das elétricas de São Paulo com concessionárias estrangeiras querendo retirar direitos dos aposentados e pensionistas. É tanta coisa que a gente precisa ver em São Paulo. O Tarcísio está passando a boiada, está passando a tratorada também. Denise Saltiel Stub, live magnífica, essa aqui eu já tinha lido. Kleber Rodrigues colaborando conosco e dizendo aqui, Lenira, servidora pública e guerreira, esse é o perfil dos servidores que gosto, com quem compartilha ideias, com quem compartilha sonhos. E a Caroline Pesaroli aqui foi fantástica, né? Petro corre o risco de golpe tentando fazer o certo e Lula corre o mesmo risco cedendo. É isso, o golpe nunca dorme, né, Genuíno? Deixa eu trazer. Diga, Genuíno. Olha bem, quando a gente fala luta, conflito, não é por louquice. É porque a classe dominante ela só cede se for pressionada. Uma vez eu usei a seguinte expressão: para eles terem medo da esquerda, a gente tem que mostrar os dentes. Se a gente só ri, eles não respeitam, porque essa turma da burguesia brasileira nunca cedeu em nada. Eles ganharam todas. Ganharam com a morte do Getúlio, com o golpe de 64, com a ditadura, ganharam com a nova república, não teve eleição direta. Então, essa turma tem que ceder. A luta por reformas é importante para melhorar a vida do povo. Agora, se você luta por reformas, você também tem que lutar por mudanças estruturais. Quando você não muda as estruturas do poder, o poder ou te coopta ou te derruba, como aconteceu em 2016 contra a Dilma. Então, eu acho que são experiências que a gente... Eu não estou pregando aventura, nem estou pregando por louquice. É luta política, é luta social, é debate, é aprofundar a democracia e ter a pauta popular. O país está numa emergência social, Conde. Existe uma emergência social. Veja o que está acontecendo em São Paulo, nas grandes capitais. A fome é uma emergência social. O desemprego é uma emergência social. A crise da educação, a Helenira sabe muito bem disso, porque ela trabalha nos institutos federais. Olha, a crise da educação não é brincadeira o que está acontecendo. Então, nós temos que tirar o país dessa emergência, a emergência climática. Olha bem, isso tudo exige luta. E o caminho é o da luta, não é o da paz. Nós queremos a paz, mas a paz vem depois da luta. Nós não queremos a paz do cemitério, nós queremos a paz que vem com a comemoração, com a vitória, porque a classe dominante brasileira nunca foi obrigada a ceder, nós temos que obrigá-la a ceder. Nesse sentido, nós nem podemos ir para a porra louquice, nem também para a acomodação, é preciso um caminho. Por isso que eu acho que a luta social popular é a chave para a gente sair desse desânimo. Aliás, é o único caminho que nós temos, né, Conde, né, Helenira? Fora desse caminho aí, qual é o sentido da política? A política é esperança, a política é afeto, a política é desejo, a política é utopia, a política é para construir, a política é futuro. Se você não tem futuro, para que serve a política? Para fazer negócio? Para ter ascensão social? Não é. A política é futuro, na cultura, nas artes, na economia, na sociedade. É o direito à felicidade das pessoas, é o direito a uma vida digna. Isso vale a pena a gente lutar. Então, eu acho que a gente tem que insistir nessa articulação política. Nesse momento que, com o governo Lula, nós temos melhores condições. Já imaginou se a barbárie tivesse ganhado a eleição? Nós estávamos na tragédia. Nós evitamos país que talvez o próprio mundo não aguentasse, né? Porque... Talvez não aguentasse, Então, eu acho que isso aí é o que é importante nesse momento, entendeu? Não adianta os conselhos da mídia, velha mídia. Lula, cuida da democracia, a parte econômica não se meta nisso. É o que eles querem. A mídia convencional e os ricos levam. Não dá, né? Está perdidaça. E o Genuíno inspiradíssimo aqui. Parece que o Genuíno começou hoje, né, Helenira? Fazer política, né?
Tá animadaço. Olha só o pessoal. A política me inspira, me dá alegria, me dá felicidade. Principalmente disso. quando eu vou para a rua fazer política. Olha Aí eu não preciso nem tomar remédio de pressão, porque a pressão baixa. Ana Veloso, eita a proficiência dessa Helenira maravilhosa. Eu perguntei a nota aqui de 0 a 10 por giro. A Thaís Marchiori, 10 mil. João Batista, 10. Elaine Campelo, muito bom mesmo. Dora Martins, nota 10 sempre. Maria Divina, live 10. Penha Costa, live 20. Ana Lúcia, live 1000. Tá aí, tá vendo? Ó, pode dar 11. Maria de Lourdes. É isso, né? Hoje foi demais. Valeu, e a Helenira vai fechar aqui pra gente. Enfim, nessa toada, né? Não cabe nem pergunta aqui. Eu acho que eu quero que você pegue onde o Genuíno deixou e feche essa live 11. Então, eu vou falar de luta política que está acontecendo. Essa semana passada teve eleição no ANDE Sindicato Nacional, que é o Sindicato dos Docentes das Universidades. Tá lá um entreveiro, a diferença foi pequena entre a situação que era Chapa 1 e a oposição, que era o Renova Antes Chapa 3, 300 votos de diferença. O pau está quebrando lá, mas o mais importante é que esse sindicato saia fortalecido cada vez mais e com mais militância e no rumo certo. A gente tem congresso da FASUBRA, que é a entidade que reúne os trabalhadores técnico-administrativos das universidades, que junto com o Sinasef formam as 3 maiores entidades de educação federal. Tem greve no Distrito Federal dos professores, porque o Ibanez está fazendo o que os bolsonaristas mais fazem, que é bater e maltratar docentes, não está cumprindo a carreira, não cumpre piso do magistério, enfim, e está tendo greve nas universidades estaduais do Paraná. O governo Ratinho também sacrificando, dando 7% de reajuste, quando eles têm mais de 40% de perda e não aceita nem negociar, nem senta com as entidades para negociar. Então, já tem 6 universidades estaduais em greve. E eu falo de tudo isso porque é nessa linha, né? Primeiro, dizer da minha eterna admiração e respeito pelo quadro que é Genuíno. Eu sempre digo que ele é um herói do povo brasileiro. Eu tenho, né, para mim é um privilégio monstro poder conviver, viu, Genuíno? Vou dia 27 ir para São Paulo, vou lá te visitar. E aí, assim, que a gente precisa manter essa mobilização, não tem jeito, a gente conquista as coisas. Eu queria só dar um dado para você. Aqui em São Paulo, a POSP uniu toda a esquerda, praticamente, numa chapa unitária para a eleição da POSP aqui em São Paulo, que é um sindicato importante. Fundamental, a POSP e os sindicatos dos professores da rede estadual de São Paulo enfrentando o Tarcísio, que, como alguém disse aí nos comentários, está maltratando os eletricitários das empresas privatizadas, que é o que sempre acontece, né? Toda vez que você privatiza, piora o serviço e piora as condições de trabalho. E então é isso. Eu sempre digo todo dia, né, Conde? Só a luta muda a vida e a gente está sempre lutando. A luta é uma coisa que a gente faz com muita responsabilidade, porque cada passo que a gente dá, a gente pode mudar para melhor e para pior a vida de muita gente, mas a gente nunca vai parar de lutar. Helenira Vilela, José Genuíno, obrigado demais. O último comentário. Grande abraço. William Ferreira, que bom ver meu professor de História do Cursinho Equipe, professor José Genuíno, respeito e admiração. E agora vocês vão ficar aqui com o finalzinho do show do Chico César na Feira Nacional da Reforma Agrária ontem no Parque da Água Branca. Uma imagem linda para vocês aqui. Beijo a todos. Amanhã. Beijão, Genuíno. Beijão, Conde. Beijão a todos. Sing like you sing, like you sing, like you sing, like you sing, like you sing.